Com a qualificação direta para a Liga dos Campeões, o Benfica vai ter uma maior folga para poder investir. Mas qual é que será o orçamento da SAD benfiquista para este mercado? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica. Já sabe que o Benfica garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada e, além do prestígio de estar na competição mais importante a nível de clubes, a estrutura benfiquista acaba por ter uma maior folga financeira para ir ao mercado. E depois, nos últimos anos, o Benfica ter feito um grande investimento na contratação dos mais variados jogadores, alguns deles a correr bem, outros nem por isso. Mas será que neste mercado o Benfica vai manter um investimento alto ou vai haver uma maior contenção no dinheiro investido? Se Leandro Barreiro vai chegar a custo zero e Álvaro Carreras foi contratado em definitivo por 6 milhões de euros, olhando para os alvos principais que o Benfica vai ter para este mercado, dá rapidamente para perceber que não será muito fácil reduzir o nível de dinheiro investido. Os principais objetivos passam pela contratação de um lateral direito, um lateral esquerdo e um avançado goleador, e se o desejo passa por contratar jogadores que realmente sejam reforços para o Benfica, não há muito espaço para poupanças. Há poucos laterais no mercado de qualidade e a um bom preço, e a posição de ponta de lança é historicamente a que obriga a um maior investimento. Há sempre a possibilidade de tentar gastar menos num jogador com potencial, mas creio que se vai tentar evitar ao máximo o risco de dar flop. Apostar num jogador em final de contrato ou um ano de terminar o seu vínculo também pode permitir baixar um pouco o valor dos negócios, mas sinceramente não acredito que a SAD benfiquista volte a investir 14 milhões de euros num lateral como fez com o Jurasek, mas também será complicado encontrar no mercado um ala de qualidade por um preço acessível como foi Carreras. Os dois laterais devem obrigar cada um a um investimento na casa dos 7, 10 milhões de euros. Portanto, podemos já ter aqui 20 milhões só em dois jogadores. Já na questão do avançado, aí a coisa fica muito mais complicada. RDT, Carlos Vinícius, Yaremchuk, Darwin Núñez, Artur Cabral ou Marcos Leonardo. Os últimos pontas de lança contratados pelo Benfica, salvo raras exceções, foram sempre próximos dos valores de 20 milhões de euros, até alguns ultrapassaram. E com o preço dos avançados cada vez mais inflacionado, não se esperam saldos. Confesso que não ficaria surpreendido se o Benfica voltasse a bater o seu recorde de transferências, que pertence a Kokshu no verão passado, custou 25 milhões de euros mais 5 milhões em bónus. O desejo passa por garantir um avançado goleador e os golos são muito caros no mercado. A contratação do avançado será a transferência mais cara do Benfica para esta época e onde a estrutura encarnada vai depositar as suas maiores atenções, mas também as maiores esperanças. Assim sendo, só nestas 3 contratações podemos estar a falar de um investimento na ordem dos 50 a 60 milhões de euros. E se estes reforços são absolutamente essenciais, não creio que o Benfica vá ficar por aqui, principalmente se surgirem algumas saídas no plantel que obriguem uma ida ao mercado para o substituir. Depende essencialmente das saídas da equipa do Benfica, o orçamento do clube para este mercado. Com a nova Liga dos Campeões e um ano do Mundial de Clubes, acredito que o desejo da SAD liderada por Rui Costa passa por tentar criar uma equipa o mais competitiva possível. Ainda assim, a possibilidade de ultrapassar a barreira dos 100 milhões de euros novamente é, pelo menos por enquanto, algo ainda distante, mas em caso de algumas saídas acontecerem, o valor gasto vai seguramente aumentar rapidamente. Apesar de Rui Costa falar em contratações cirúrgicas, este será seguramente mais um mercado onde o Benfica vai apostar muito forte. Agora espera-se é que acerte muito. Mas abordando as saídas do Benfica, Juan Bernat terminou o seu empréstimo e regressou ao Paris Saint-Germain sem nunca ter sido um real reforço. Já Rafa Silva terminou o seu contrato com as Águias e procura dar o próximo passo na sua carreira, enquanto Di Maria, também em final de contrato com o Benfica, terá uma reunião nesta semana para discutir o seu futuro, quando há cada vez mais rumores de que um regresso ao Rosário Central vai mesmo acontecer. Mas as saídas podem não ficar por aqui. A entrada de um avançado quer dizer que pelo menos um do atual plantel deve deixar a luz, se não mesmo 2. O Jornal Record assegura que o Benfica quer vender Artur Cabral e Kasper Tengstedt por 40 milhões de euros,
um valor muito elevado, tendo em linha de conta que os dois avançados não apresentaram números muito atrativos nesta época, mas seria um negócio completamente absurdo, apesar de pouco provável. Tem que ser até interessados na Dinamarca, com o Copenhague à cabeça. Por sua vez, Cabral parece ter vários conjuntos de olho. O Cruzeiro é um dos interessados, mas o Benfica só admite vender o avançado brasileiro pelo dinheiro que o comprou, os 20 milhões de euros, uma verba que deve ser proibitiva para o conjunto canarinho. Há também equipas de Itália e da Alemanha interessados no jogador de 26 anos, conjuntos esses que devem ter muito mais condições financeiras para atingir então a barreira dos 20 milhões de euros. A possibilidade de um empréstimo está fora de questão. Os rumores do interesse do Everton em Florentino Luís ganham cada vez mais força. O médio de 24 anos parece ser uma das grandes prioridades do emblema da Premier League. O interesse já não é de agora, já que os Toffees planeiam desde janeiro a contratação do jogador formado no Seixal. O Everton tentou contratar Florentino em janeiro, colocando em cima da mesa um valor a rondar os 30 milhões de euros, mas Roger Schmidt não quis prescindir do jogador. Florentino tem contrato válido com o Benfica até 2027 e uma cláusula de rescisão de cerca de 120 milhões de euros, e apenas uma proposta com valores muito elevados é que pode levar à saída do jovem médio. Também tem surgido alguns rumores sobre o futuro de João Mário, que ao que tudo indica admite sair do Benfica no verão, na reabertura do mercado. Se surgir alguma proposta aliciante e um projeto cocativo, o médio português de 31 anos está feliz na Luz, onde acabou de cumprir a sua terceira temporada de Águia ao Peito, mas não coloca de parte uma mudança para outro clube, com o final da carreira cada vez mais próximo, caso, claro, lhe seja oferecido um contrato tentador. João Mário ainda tem mais 2 anos de contrato com o Benfica. Nesta temporada, o antigo internacional português teve uma época mais cinzenta, onde marcou 9 golos e fez 3 assistências em 51 jogos, 45 dos quais como titular, e de acordo com o jornal A Bola, o futuro de João Mário, caso deixe a Luz, poderá passar por mercados como a Arábia Saudita, os Estados Unidos da América ou a Turquia. O jogador dá preferência a ficar em Portugal. Ainda assim, uma proposta da Arábia Saudita já terá chegado com valores muito aliciantes. Vamos ver se isso não vai fazer com que o plano inicial não seja mudado. Acaba por ser uma solução inesperada. O lateral David Jurasek pode mesmo passar por mais uma temporada de empréstimo na Bundesliga ao serviço do Hoffenheim. Benfica e Hoffenheim preparam-se para assinar um acordo para a cedência de mais uma temporada com a opção de compra no final da época. O negócio deve ser anunciado brevemente e o Benfica vai encaixar uma soma pela cedência do jogador de 23 anos que assinou no último verão um contrato com o Clube da Luz até 2028, a troco de uns impensáveis 14 milhões de euros. O Hoffenheim já tinha pago 250 mil euros de taxa de empréstimo quando o jogador chegou em janeiro, sendo que agora o valor será bem superior. O lateral checo fez 13 jogos pelo conjunto germânico, 490 minutos em campo e conseguiu uma assistência. Os alemães mostraram interesse em manter o lateral, mas não exercendo a cláusula de opção de compra de 11 milhões de euros. David Jurasek não faz parte dos planos de Roger Schmidt, portanto o desejo por parte do Benfica passa por resolver esta situação o mais rápido possível. O objetivo inicial passava por uma venda em definitivo e podia-se esperar um pouco mais, até porque o lateral de 23 anos foi chamado pela República Checa para o Europeu, uma competição que pode servir a que o lateral valorize e que surja mais clubes interessados nele. Talvez desse para esperar um pouco mais e não fazer já este empréstimo. Pode até surgir aqui uma proposta interessante para vender logo o internacional checo. E bem, já que estamos a falar de jogadores emprestados, parece que podemos ter outra situação resolvida também muito em breve. O PAOK quer acelerar as negociações com o Benfica para fechar a compra de Meite em definitivo. O conjunto helénico foi campeão na Grécia e vai estar na luta pela qualificação para a Liga dos Campeões, começando a jogar já em julho, e isso vai obrigar o PAOK a ter que acelerar nas suas contratações, e um dos grandes objetivos passa por garantir o médio francês. O jogador foi muito importante nesta época, com 42 jogos disputados, com um gol marcado e 2 assistências. Meite tem contrato com o Benfica até 2026 e com 30 anos de idade, ou se consegue vender agora, ou vai ficar cada vez mais difícil, se não impossível. O PAOK tem uma opção de compra de 4 milhões de euros e parece interessado em negociar o jogador por 2,5 milhões. Parece-me ser um negócio possível e esta venda deverá mesmo ser fechada nos próximos dias.
Tal como todas as competições da UEFA, a UEFA Youth League também vai ser reestruturada e vai ter alterações ao seu modelo original. No entanto, vão continuar a existir dois caminhos de acesso à fase a eliminar. O Benfica tem presença garantida e vai entrar no chamado caminho Champions League, tal como na nova Liga dos Campeões. Este caminho terá 36 equipas e será disputada em modo liga, mas ao contrário das Champions, na Youth League, cada equipa fará apenas 6 jogos, 3 em casa e 3 fora, no final dos quais os 22 clubes com melhor classificação apuram-se para os 16 avos de final. Os clubes classificados do primeiro ao sexto lugar jogam com os que acabaram entre o 17º e o 22º posto. As equipas que terminam da 7ª à 16ª posição vão enfrentar os 10 clubes que se irão qualificar pelo outro caminho dos campeões nacionais. Já quem fica abaixo do 23º lugar da fase da Liga é eliminado da prova. É depois realizado um sorteio para definir os duelos dos oitavos de final e em diante. A partir daqui, todas as eliminatórias são disputadas a uma mão, à semelhança das edições anteriores. O vencedor da Youth League também será determinado através de uma Final Four que será jogada entre 25 e 28 de abril do próximo ano. Mas fechando o vídeo com as modalidades, estamos na final do Campeonato de Basquete. O Benfica tornou-se na primeira equipa a alcançar a final do Campeonato Nacional de Basquetebol, depois de eliminar a Oliveirense em 3 encontros. No terceiro jogo entre as duas equipas, os encarnados venceram por 64-77, ganhando então a série por 3-0. Em Oliveira das Meias, as águias entraram mais esclarecidas no primeiro período, 14-20. A Oliveirense reagiu e venceu o segundo, 17-14, mas o Benfica entrou derrompante na segunda parte e a questão ficou bem encaminhada na entrada para o último período, 47-61. Apesar de um abanão no último quarto, o Benfica beneficiou da vantagem que trazia dos 3 anteriores períodos, demonstrando também experiência nos momentos decisivos. Ben Romdan foi a figura em destaque do lado do Benfica, com 12 pontos, 3 ressaltos e outras 3 assistências em toda a partida. O Benfica fica agora à espera do outro finalista, que sairá da eliminatória entre o Porto e a Ovarense, com os Dragões em vantagem por 2-1. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Até onde é que achas que o Benfica deve investir neste mercado e quais é que são as posições que precisam mesmo de ser reforçadas e qual é que é a tua perspectiva sobre o futuro tanto de Florentino Luís como de João Mário? Achas que devem ficar ou um deles deve sair ou os dois devem sair? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto neste vídeo e subscrever o canal. É muito importante contar com o teu apoio e deixa na caixa de comentários hashtag investimento no plantel. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações benfiquistas.